Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro nesta quarta-feira de cinzas, que é a quarta-feira de cinzas para todas as pessoas que vivem aqui no Brasil e que prenuncia o surgimento de um dia sui generis, de uma quinta-feira de cinzas, mas essa quinta-feira apenas para as criaturas que habitam o universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Isto porque amanhã termina o prazo processual para toda a Orcrim que esteve à frente do nosso país apresentar as suas razões de defesa. O que isso significa? Que prazo é esse? O que vai acontecer a partir de então? Vou conversar com vocês sobre esses fatos e também vou trazer imagens muito inspiradoras de coisas que estão acontecendo fora do nosso país, nesse mundo tão tumultuado, para a gente enxergar alguns horizontes muito legais. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e venha se somar aos mais de 1 milhão de amigos e amigas que já estão inscritos e conectados através do nosso portal. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e sempre, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, amanhã termina um prazo que correu durante o Carnaval. Coluna da Mônica Bergamo. Bolsonaro vai alegar que teve direito de defesa violado em denúncia de golpe. Colunista detalhou os bastidores da preparação da defesa do ex-presidente sobre a denúncia. Político é acusado de liderar uma organização criminosa que pretendia dar um golpe após as eleições de 2022. Gente, o que vai acontecer amanhã é apenas uma fase pré-processual, vamos dizer assim, porque ainda não tem uma ação formada contra a figura do inelegível e a sua Orcrim. Isso porque ela só acontece depois que o Supremo Tribunal Federal aceitar a denúncia. E antes de aceitar a denúncia, escuta a defesa. Então, nós não temos propriamente um momento onde a defesa está ali apresentando todas as razões ou está fazendo uso de todas as ferramentas de defesa. Não, é uma questão preliminar, apenas para invocar questões cruciais, questão de suspeição, impedimento do magistrado, coisa que já está totalmente superada, a competência do Supremo Tribunal Federal, enfim, algumas coisas estruturais. Como nada disso aconteceu, então esse argumento aí que a defesa foi violada, não, porque ainda não estamos no momento da defesa. A defesa surgirá assim que a ação penal for aceita pelo Supremo Tribunal Federal, que a Procuradoria-Geral da República reiterar a acusação e aí se abre um prazo para a defesa oferecer todas as suas informações, as suas teses, as suas provas, enfim. E aí sim nós teremos o processo andando de uma forma mais efetiva. Mas é uma quinta-feira de cinzas para essas criaturas, porque aquilo que eles achavam que não ia acontecer, e queria acontecer, está acontecendo. Bolsonaro deve dizer ao STF que não tentou o golpe porque manteve comandantes militares. Gente, ele pode usar a argumentação que quiser. Por que eu tenho dito aqui para vocês que a defesa, os juristas do Bolsonaro, eles são muito ruins tecnicamente? É porque é impossível defender o indefensável. O jurista, o advogado, a pessoa que está analisando, ele tem que descambar para as teses estapafúrdias. Ele tem que violar aquilo que ele aprendeu na faculdade de Direito. E aí ele cai no ridículo. E por isso que a gente tem combatido e denunciado aqui algumas dessas criaturas. Não há defesa, nenhuma pessoa do meio jurídico que esteja analisando os fatos é capaz de dizer, não, ele tem uma defesa técnica muito competente, é uma coisa absurda, o fato não existiu. Os fatos existiram, as provas são robustas. Não há necessariamente a necessidade de se comprovar que o 8 de janeiro aconteceu por conta dos trabalhos, entre aspas, operados por essa Orcrim, porque aquilo que eles fizeram, por si só, já são crimes. E aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, isoladamente, também são crimes, cujos responsáveis, os agentes que estiveram na ponta, aqueles canjicas que acreditaram nessa Orcrim, enfim, estão recebendo as sanções pertinentes a isso. São situações que têm uma ligação, mas juridicamente não dependem uma da outra para mandar um monte de gente para a cadeia. É isso que essa gente do bolsonarismo está tentando jogar fumaça na cabeça das pessoas para enganá-las. E o inelegível está aproveitando os seus últimos momentos de liberdade, né? Está andando ontem, quer dizer, nesse final de semana, esse carnaval,
ficou passeando de jet ski com Malafaia na garupa. Gente, olha, de fato uma situação demoníaca, né? Isso sim é uma situação demoníaca. Aqui o Bolsonaro andando com Malafaia, depois aqui com o deputado federal Zuco aqui na garupa também, visitando os barquinhos. Engraçado o seguinte, né? Nós nunca assistimos a senhora Michele nessas histórias, né? Que casalzinho estranho, né? Bom, só dar uma notícia para vocês, eu fiz uma representação contra a Procuradora da República, a senhora Lindora Araújo, junto à PGR, pela sua omissão, pelo seu comportamento que ela teve no final do governo Bolsonaro, quando ele subtraiu joias e foi clandestinamente com 2 aeronaves aqui do Brasil, por incrível que pareça. Ela não achou nada de errado nisso e eu mostrei que havia fundamentos legais, apontei toda a doutrina, botei um monte de textos ali de todos os constitucionalistas aqui no Brasil. Então, não dá para ela dizer que não houve crime, né? Mesma coisa que uma pessoa matar a outra, não houve homicídio. Ah, mas o cara está morto ali, a câmera mostrou que o cara deu tiro. Ah, não, mas eu acho que não teve. Então, quando um agente público tem esse comportamento, fica complicado, né? A revista Veja já tinha falado lá atrás. Em documento sigiloso, vice-PGR Lindora Araújo dispara contra Moraes e Polícia Federal. Então, a gente vê de que lado que essa senhora esteve. Agora, cabe lá ao senhor Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, dar uma satisfação, né, a esse tipo de representação que um cidadão está fazendo junto ao órgão. China retalia tarifas de Trump e guerra comercial entre superpotências e escala. Gente, olha, o mundo está complicado. Nós vamos ter aqui alguns rescaldos dessa história, porque o Brasil vai exportar mais, vai importar mais, vai atingir a gente aqui. O Brasil, por enquanto, não está no centro desse furacão todo. Mas nós receberemos aí ventos muito complicados dessa história. Isso faz com que essa gente do bolsonarismo esteja batendo cabeça nos Estados Unidos como mendigos morais, né, que são e traidores da pátria. Eles estão entrando na fila, mas vão ficar mendigando ali na porta da Casa Branca todos os dias para ver se alguém dá atenção em meio a tantas coisas mais sérias que estão acontecendo. Protestos contra a Tesla escalam incêndio criminoso e destrói carros na França. Gente, 90 concessionárias da Tesla já foram alvos de protestos e gente está tacando fogo lá nos carros do Elon Musk, né? Isso nos dá conta de como a tensão no mundo escalou. No entanto, nós temos inspirações no campo progressista muito interessantes que eu tenho sempre sublinhado aqui com vocês, eu tenho fustigado o governo Lula desde o comecinho para que tivesse uma comunicação mais eficiente, para que ajudasse a mobilizar a sociedade, para, inclusive, o governo despertar da força que a sociedade tem para poder fazer alguns enfrentamentos na estrutura da economia aqui no nosso país. É o que nós podemos fazer, são mobilizações que a gente pode ajudar a fazer, enfim, para alcançar resultados mais importantes para um país ser soberano como o nosso. A Cláudia Sheinbaum, no México, por exemplo, atingiu 85% de aprovação. Gente, é um negócio impressionante. Isso aqui é um jornal que cuida de finanças lá no México. E isso mostra que a importância que foi não se perder a mobilização. Tem um canal no México, do Manuel Pedreiro, que eu conheci lá quando eu fui cobrir a posse da Cláudia Sheinbaum, e que ele fala uma coisa muito importante que eu queria compartilhar com vocês, para vocês verem que não é um ponto de vista isolado meu. Tem muitas pessoas que percebem isso aqui, que ele percebeu também. Vamos lá. Actor, a participação... Assim, porque foi convocada pela presidente do México para domingo, meio-dia, uma mobilização para ela explicar como é que eles vão enfrentar ali as sanções alfandegárias, tributárias, as taxações que o Trump está fazendo unilateralmente ao México e ao Canadá, mas o caso é do México. Então vai fazer uma assembleia e vai certamente levantar algumas questões ali para que o povo fique mais antenado e participe de uma forma mais ativa. Gente, eu garanto a vocês que será uma mobilização monstro. E aqui no Brasil, nenhuma notícia, nenhuma... Mas depois vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver o que diz aqui o Manuel Pedreiro. Se convierte 3 veces más pesado, pero 3 veces más denso. Considere usted que se vai... Ela está falando que a mobilização vai ser 3 vezes mais forte, consistente, né? El Zócalo este domingo a mediodía, usted está formando parte
usted está formando parte de la ofensiva mexicana para demostrarle, no a Trump, sino al gobierno y al pueblo de los Estados Unidos, que México, aquí estamos. Que los defensores del país, aquí estamos. Y creo que me parece, pero de una categoría extraordinaria. Por eso me alegra mucho que la escuela del presidente Andrés Manuel López Obrador haya quedado bastante marcada. Olha, a mobilização se deve, inclusive, ao ex-presidente, a Manuel Lopes Obrador, que fez uma escola, né? Ele começou a mobilizar a sociedade. En términos de movilización, la mayoría de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica perecen porque una vez llegando al poder no movilizan a sus pueblos. Es el caso de Bolivia, es el caso de Perú, es el caso de, en su momento, Ecuador. Então, eu concordo, compartilho dessa ideia, né? Que os governos, quando progressistas, se chegam ao poder e não mobilizam a sociedade, enfim, acaba se perdendo o capital político. Nós tivemos essa possibilidade aqui no Brasil, mas ainda dá tempo de atrair a sociedade para pautas muito importantes. Temos, por exemplo, a do fim da jornada 6x1. A gente vai conversar disso mais para frente. Mas isso aqui foi a convocação que a presidente do México fez para domingo agora. Exteriores con sus homólogos del gobierno de los Estados Unidos y se había llegado a una serie de acuerdos. Por eso no entendemos y además no creemos que sean necesarios estos aranceles. Nosotros vamos a buscar siempre el diálogo, pero de todas maneras, nosotros también somos un pueblo firme, orgulloso. Somos una nación libre, independiente y soberana. Este domingo, 9 de marzo, a las 12 del día, estoy convocando a que nos veamos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México. Es el mejor lugar para poder tomar juntos decisiones e informarles de cuáles son las acciones que hemos decidido emprender. Siempre llamaremos al diálogo. Orgullosamente somos un país libre y soberano. Y siempre el pueblo de México, juntas y juntos, salimos adelante. Bom, sim, o povo junto vai sair, vai superar essa história, né? E aí eu quero compartilhar com vocês um desdobramento dessa história toda, que é um pronunciamento de uma senadora, a senadora mais jovem do México. Ela se chama Andrea Chávez Trevino. E ela é pontiaguda aqui, ela apontou algumas situações que funcionam sempre como inspiradores, né? Inspiradoras para jovens. Se formou a geração de jovens lá no México engajados na política, progressistas, humanistas. E ela aqui é chapa quente, como a gente diz no Rio de Janeiro. Vamos pegar um trecho aqui da fala dela. Del pueblo de México. A los panistas traidores a la patria hoy les quiero dedicar una frase de un grande, Paco Ignacio Taibo. Ustedes no venden a su madre, no más porque no cotiza em bolsa. Ela começa assim, fazendo uma provocação, né, uma reação à direita, extrema-direita no México, dizendo, vocês só não vendem a mãe de vocês porque ela não está cotada na bolsa. O som está um pouquinho baixo, mas dá para pegar aqui, né? Vamos lá. Les tengo una buena y una mala noticia. La buena para ustedes es que por fin sucedió lo que tanto anhelaban, lo que tanto deseaban. Por fin, una afrenta económica en contra de México. La mala para ustedes es que no les va a servir para nada porque aquí hay un... Olha que interessante, né? Ela dizendo assim, olha, uma boa e má notícia para vocês. Vocês entrosados com os Estados Unidos estão fazendo uma ação econômica contra o México. Essa é uma notícia. Agora a outra, a ruim para vocês é essa aqui. A servir para nada porque aquí hay un pueblo unido, firme y valiente en torno a nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que ya goza de un 85% de aprobación nacional. ¿Y qué quiere decir que goce de un 85% de aprobación nacional? Que hasta los poquitos mexicanos que votaron por ustedes também la apoiam. Então ela falou, olha, ela está com 85% de aprovação, até gente que votou na direita está com ela hoje. E aí ela termina aqui, eu vou colocar aqui mais esse trechinho aqui, só para não ficar muito longo. Ela está lendo um trecho do livro do López Obrador. Estados Unidos gaste 1
un centavo o dispare un tiro, harán lo que... Ela falando nesse trecho que ela fala, de como os Estados Unidos tentaram sempre cooptar o México, formando as elites intelectuais do México, nas universidades, que sempre formaram a cabeça dessas pessoas, governaram como sempre quiseram com a influência dos Estados Unidos, né? E agora esse ciclo foi rompido. querramos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Estoy segura de que acaban de despejar cañón. Es una calca exacta de lo que están haciendo el día de hoy. 100 años después, este secretario de Estado, haz de cuenta que los veía en este momento en persona. Les tengo una última noticia. Nuestra presidenta de la República no se vende. Nuestra presidenta de la República camina de la mano de un pueblo digno que defiende su soberanía. Y este próximo 9 de marzo, en el Zócalo capitalino, volveremos a realizar una fiesta democrática. Si de pronto les nace corazón. Se de repente nasceu coração em vocês, Si né? de pronto les crece la conciencia y si gustan reivindicarse, por allá nos vemos. Muchas gracias. Então, gente, isso é muito bacana, isso é muito inspirador e com essa cena aí eu termino nosso encontro de hoje e voltamos mais tarde. Mande seu comentário para cá, tá legal? Tchau!